Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? As nossas aulas dessa semana, nós vamos continuar aí na frente 2, apostila 3, módulo 35. Nós falamos sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia acíclica ou aberta, e agora nós vamos falar da nomenclatura dos hidrocarbonetos cíclicos, que formam um ciclo, tá? De cadeia fechada, tá? A regra vai seguir a mesma regra, para todos. Vocês vão ver quando a gente entrar em outras funções, as funções oxigenadas, as funções nitrogenadas, sempre vai seguir aquela regra, tá? Só que a mesma regra básica que nós vimos lá na apostila passada, Só que o que vai acontecer? Como é uma cadeia fechada que forma um ciclo, então ela vai vir primeiro com a denominação ciclo. Ciclo, a quantidade de carbonos que está dentro do ciclo, o tipo de ligação, se é simples, se é só saturada, se é um ciclo insaturado, que é com dupla, com uma ligação ou duas pis, tá? Vai ser o En, lembrem-se que no ciclo não há tripla ligação, tá? E a função, no caso, como vai ser hidrocarboneto, que a gente só falou da função hidrocarboneto, vai ser terminação O, tá? Então vamos lá, peguemos o primeiro exemplo. Então eu vejo aqui, um ciclo, que já vi que é uma cadeia fechada, formado por 4 carbonos. Então, ciclo, but de 4, an, porque é um ciclo saturado, O, porque é um hidrocarboneto, ciclobutano, Aqui eu tenho um triângulo formado por 3 carbonos, então ciclopropano, tá? O ciclobutano nós já vimos. Aqui eu tenho, um pentágono, lá formado por 5 carbonos, então é o ciclopentano. Aqui eu tenho um hexágono, ciclohexano, tá? Então, do mesmo jeito. Quando com cadeia ramificada, então ciclanos, que são ciclos saturados com cadeia ramificada. Então, como que vai ser a nomenclatura? Se eu tenho apenas uma ramificação, eu vou pôr o nome dessa ramificação, porque a cadeia principal é quem? O ciclo. As ramificações serão, ramificação, são os radicais. Então, se eu tenho apenas uma ramificação, eu, identifico qual é essa ramificação, coloco o nome dela seguido do nome do ciclo. Então, eu tenho uma ramificação por um carbono, met, então metil, ciclobutano. Percebam que do radical com o ciclo tem um tracinho, então eu separo, não é igual nas cadeias abertas, que eu separava apenas quando era números de letras ou quando a cadeia principal começava com a letra H. Tá? Aqui a gente já separa do ciclo. Então, metil, tracinho, ciclobutano. Aqui eu tenho o etil, 2 carbonos, como ramificação, ciclopentano, 5 carbonos no ciclo. Aqui eu tenho, olha, percebam, que o propil, ele aparece de 2 maneiras. Quando ele aparece nas extremidades, nós falamos na aula passada, é o propil, antigamente falava N-propil, de cadeia normal. Quando ele entra pela cadeia principal, pelo carbono do meio, a gente fala que é iso, que ele tem 2 extremidades iguais, por isso a gente fala isopropil. Então, esse aqui é o isopropil, tracinho, ciclo, hexano, tá bom? Quando eu tenho 2 ou mais ramificações, aí agora eu tenho que numerar, tá? Então, até então, se eu tenho uma só, eu vou dar o nome dela e o nome do ciclo. Quando eu tenho 2 ou mais, eu tenho que numerar. Então, como que vai ser a numeração? Então, aqui no caso, eu tenho 2 ramificações, 2 metis, tá? Então, eu vou fazer o sentido horário e o sentido anti-horário. Então, eu vou sentido horário e sentido anti-horário, ver qual que é a que vai dar menor número para os carbonos ramificados, tá? Então, vamos lá. Se eu for no sentido anti-horário, eu tenho uma ramificação no 1, uma ramificação no 2. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu voltar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter no carbono 1 e no carbono 6. Então, no sentido anti-horário, vai ser a ramificação vencedora, vai ser a numeração vencedora. Então, ficou 1,2 dimetil, que são 2 metis, ciclohexano, tá ok?
Reparem, né, que o ciclo hexano, como o hexano começa com H, o ciclo ele vai emendar, né, com o nome da cadeia principal, tá ok? Então ele sempre vai emendar com o nome da cadeia principal, tá? Nesse caso aqui, ele está, né, emendando, por isso que eu tô até conferindo aqui na apostila, porque eu fiz esse slide, não reparei, tá? Então, o que acontece? Quando tem H, tem que ter a separação, né, lá, ciclo, tracinho, hexano. Então, aqui tá errado no slide aqui, tá? Na apostila de vocês está correta lá, ó, ciclo, tracinho, hexano, ciclo, tracinho, hexeno, tá? Não vou separar a ramificação do ciclo, tá? Ramificação, ciclo fica tudo junto. O que vai só separar por traço? Número de letra. E quando eu tiver a cadeia, né, o número de carbonos com 6, que é X, ou com 7, que é Et, eu tenho que separar do ciclo. Então tem que seguir igualzinho era a regra, aquela regra a regra básica para a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, número, eu vou separar um do outro por vírgula, e quando eu tenho número e letra, separo por tracinho. Ramificação, vem tudo junto com os nomes, né? Quando eu vou terminar a cadeia principal, vem tudo junto com o nome, inclusive do ciclo. Só que o ciclo, ele vai, se for um ciclo de 6 carbonos, que é X, tem o H, então vai ciclo, tracinho, hexano. Se for um ciclo de 7 carbonos, ciclo, tracinho, heptano. Tá? Então são os dois, né, as duas denominações que aparecem com H e tem que ser separada da palavra do ciclo, tá bom? Nesse caso aqui, né, então nós temos um caso aqui. Quem que vai ser o 1, quem que vai ser o 2? Então, nesse caso, eu tenho duas ramificações diferentes, não é? E uma é o etil e a outra é o metil. Se a numeração, a regra dos menores números, empatar, quem que vai ser qual vai ser o critério de desempate? A ordem alfabética. Então, se eu colocasse aqui, ó, no metil 1, 2, seria 1 metil, 2 etil. Se eu colocasse no etil 1 e 2, seria 1, 2, então dá 3, os dois, ambos dão a mesma numeração. Então, qual que vai ser o 1? Então, aí, como deu a mesma numeração, tanto eu indo no sentido horário como no sentido anti-horário, e são ramificações diferentes, eu vou colocar o 1 na ramificação seguindo a ordem alfabética. Então, vai ser 1 etil, 2 metil, ciclobutano. Entenderam? Então, ficou 1 etil, porque et vem primeiro que metil. Então, 1 etil, 2 metil, né? 1 tracinho etil, tracinho 2 tracinho metil, tracinho, não, 2 metil, ciclobutano. Ok? Tá? Os ciclenos, então, os ciclenos são ciclos insaturados, então eu vou ter uma ligação pi no ciclo, tá? Quando eu tenho só ele sem ramificação, vai ser ciclo e o nome da quantidade de carbono mais a ligação, que é eno. Como é um ciclo sem ramificação, não preciso numerar onde que ele está, porque a numeração 1 sempre vai ser onde que está a dupla ligação. Tá? Então, se eu não tenho ramificação, eu só vou colocar lá o nome ciclobuteno, ciclo, tracinho hepteno, ciclo, tracinho hexeno, ciclopenteno, tá? Quando eu tenho ramificação, aí eu já preciso numerar. E aí, só que no ciclo hexeno eu acho até mais tranquilo, porque a numeração 1, 2 tem que ficar entre os carbonos que estão a dupla. Então, por exemplo, 1, 2. Então, 1, 2 tem que ficar aqui, né? Só onde está a dupla, aqui, ó, 1, 2, ou 1, 2, tá? Então, o 1, 2 tem que ficar onde está a dupla. Depois eu vou fazer no sentido horário e anti-horário para ver a regra dos menores números para a ramificação. Mas sempre o 1 e o 2 vai ficar entre os carbonos que estão na dupla. Então vamos lá, se eu colocar 1, 2 aqui, né, eu vou ter 1 no 1 carbono com ramificação. Se eu colocar 1 aqui e o 2 lá, eu vou ter o 2 com carbono com ramificação. Então, já vi que quem venceu pelo menor número foi colocando 1 nesse primeiro carbono, que aí vai ser 1 metil, ciclo, né, 1 tracinho metil, tracinho, não, 1 tracinho metil, ciclobuteno, tá? A mesma coisa aqui, ó, eu tenho, ó, duas ramificações. Então, vamos lá, ó, seria 1, 2, sempre 1, 2
e tem que englobar os carbonos que tem em saturação. 1, 2, 3, 4. Então, seguindo o sentido horário, eu tenho uma ramificação no 1 e tenho uma ramificação no 4. Se eu vier no sentido anti-horário, ó, aí eu não posso 1, 2. O 1, 2 tem que ficar sempre onde está em saturação. Então, começa aqui, ó, desse carbono de baixo. 1, 2, então tenho 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho um no carbono 2 e um no carbono 3, tá? Então, vamos lá. Pela regra dos menores números, né? 1 e 4 ou 2 e 3, né? Que vai dar 5. Então, um vai dar 5 e o outro vai dar 2 e 3 ou 1 e 4, tá? Só que aí a gente vai perceber que vai empatar. Então, aí eu vou. A primeira ramificação, eu vou conferir, né, a ramificação que está junto com a saturação no carbono 1. Ele vai ser o carbono 1. Porque se eu colocar o carbono 1 nessa ramificação aqui, ó, a ramificação não vai ser no carbono onde está a saturação. Vai ser no carbono como se ele fosse 2. Então, nesse caso aqui, aonde eu tenho a saturação com a ramificação, é ele que vai ser o 1, tá? Por isso ficou 1,4 tracinho dimetilbuteno, tá? Então, vamos lá, ó. Se eu tiver, então aqui eu tenho várias representações, olha lá, ó, né, ó. 1, 2, sempre vai ficar entre a dupla, só que 1 metilciclopenteno. Ó, aqui eu tenho duas ramificações, né, o CH3 e CH3. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre as fórmulas, né, em bastão. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficou lá, 3, 5 de metilciclohexeno. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? Então, sempre 1, 2, englobando a insaturação, tá ok? Agora, vamos lá, né? Os hidrocarbonetos aromáticos. Então, os hidrocarbonetos aromáticos é aquele que vai ter o benzeno, é o núcleo benzeno, que é aquele C6H6. Ou seja, né, ele vai ter 3 duplas ligações A, 3 pis, né? 3 ligações pis, né, que vão se movimentar alternadamente. Se eu tenho uma ramificação, eu vou dar o nome de ramificação e seguir o nome benzeno. Então, etilbenzeno, propilbenzeno, né? 3 carbonos, prop e benzeno, tá? Mas aí, se eu tenho com 2 cadeias laterais, ou seja, com 2 ramificações, como que vai ficar? Então, primeiro, né? Então, nós temos, se tem uma ramificação só, o nome da ramificação mais o nome benzeno. Se eu tenho 2, então eu vou ter que numerar essas ramificações, tá? Então, vamos prestar atenção primeiro nesse caso aqui, ó. O etil, então eu tenho um etil e um metil. Quem vem primeiro? Então, 1, 2 ou 1, 2, tá? Então, nós vamos pôr 1, no caso, pela ordem alfabética, o etil. Então, 1 etil, 2 metil, benzeno, tá? Quando eu tenho, né, ramificações iguais, né? Então, do mesmo jeito, fica 1,2 de metilbenzeno. Só que no benzeno, né, essas posições, 1, 2, uma ramificação no 1, uma ramificação no 2, elas recebem uma nomenclatura especial, que nós falamos orto, né, meta e para. E tem uma maneira facinho da gente guardar. Então, só a gente lembrar, a cabeça sempre vai ser a orto, né, a ponta, sempre vai ser o carbono 1. Se tiver pertinho, ó, quem que eu tenho aqui pertinho? Qual que é o órgão que tem pertinho aqui da cabeça? A orelha. Então, ó. Então, se eu tenho na posição 1, 2, 1, 2, orto de metilbenzeno. Ok? Tá? Se eu tenho aqui, ó, no carbono 1, pula e vem para a terceira, ó. Pula, ó, vem aqui, pula a posição da orelha e vem para a mão, né, ó. Vamos pôr aqui na mão, ó. Aqui, né, aqui na cabeça é a mão. A mão, né, que começa com M, nós chamamos a posição meta. Então, meta de metilbenzeno, tá? Então, se eu tenho uma ramificação no carbono 1 e no carbono 3, nós chamamos de meta. Só lembrar, ó, 1, 2 e 3 é a mão. Então, 1, pulou 2, 3. Meta de metilbenzeno. E a última, né,
posição do benzeno, que a gente fala que é a posição para. Para quem? Ó, 1, 4. P, os pés, tá? Então, vocês guardem. Então, ó, 1 e lá embaixo, 4. Um em cima, né? Um embaixo do outro. Linha reta. Quem está linha reta com a cabeça? Os pés. Pés é o quê? Posição para. Então, para dimetilbenzeno. Ou 1,4 dimetilbenzeno. Ah, mas eu posso fazer isso para ramificações diferentes? Posso, porque aqui nós estamos falando só de ramificações iguais. Para ramificações diferentes, também eu posso usar essas denominações, orto, meta e para. Então, aqui, ó, 1, 2, no caso o etil é 1, 2, então 1, 2. Ah, mas ele está em posição, ele está mais embaixo. Mas só lembrar, ó, 1, 2, sempre ó, cabeça e orelha, orto. Então a gente até fala orto, etil, metil, benzeno, tá? Se eu tivesse aqui, ó, no 1, 3, meta, etil, metil, benzeno. Para, né? 1, 4. Para, etil, metil, benzeno, tá bom? Então tem que guardar muito bem essas denominações aí, né, que está aí na página 238 de vocês, tá? Para vocês ficarem bem atentos. Essas posições são muito cobradas, né, no Enem, especialmente na hora que a gente entrar na parte de reações orgânicas, ok? Então, prestar muita atenção, guardar mesmo essas denominações, orto, meta e para, tá? Então, orto, orelha, meta, mão, ó, e para, cabeça. 1, 2, 1, 3, 1, 4, tá ok? E para finalizar, né, nós vamos para o naftaleno, tá? Como ele é uma substância muito usada no cotidiano, ele também, assim como o benzeno, ele também recebe umas denominações, umas nomenclaturas especiais de acordo com a posição das suas cadeias laterais, né? A gente chama de cadeia lateral, a gente chama as ramificações, tá? Então vamos lá. Se estiver, eu gosto de falar no ápice, né? Em cima, né? Quando a naftalina é aquele formado por dois benzenos, núcleo condensado, né? Tudo juntinho. Então, se estiver no ápice, eles gostam de falar né? No caso, aqui ó, no ápice, metilbenzeno. Ou metilnaftaleno, né? Porque são dois núcleos benzenos. Ou alfa